Oi pessoal, estou muito contente aí de estar chegando nesse terceiro dia da nossa maratona do amadurecimento. Então, nosso terceiro encontro aqui, a gente já teve a oportunidade de discutir alguns pontos importantes, preparando para esse terceiro e quarto momento, que são importantes demais. Aquele pedido que eu fiz para vocês nos nossos dois primeiros encontros, eu reforço. Hoje aqui a gente vai ter muitas orientações práticas, muitas orientações aplicáveis para ajudar a gente nesse processo, para ajudar a gente a nos fortalecer, para ajudar a gente a encarar melhor as circunstâncias, como eu falei para vocês. Então, quem teve a oportunidade de assistir o primeiro, o segundo encontro nosso, maravilhoso, porque já vem com essa estrutura de base montada, né? Mas incentivem, chamem aí os conhecidos, as pessoas que vocês amam para assistir esse terceiro encontro nosso aqui, porque aqui nesse terceiro e no encontro de amanhã ao vivo a gente vai ter a oportunidade de amarrar ainda mais orientações de ordem prática aí mesmo para nesse processo de fortalecimento para nós todos. Então, no primeiro encontro eu falei sobre a importância de já se entender se na base não tem algum transtorno mental, não tem algum processo patológico na origem dessa dificuldade de enfrentamento das circunstâncias, e caso exista, a importância de se buscar tratamento. Vai ser muito difícil um processo consistente de amadurecimento se na base tem alguma alteração, tem alguma patologia, alguma coisa assim. No segundo encontro, de maneira resumida, falamos sobre a percepção, a detecção de comportamentos imaturos comuns a todos nós, né? A gente foi citando várias dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia e que eu resumi para vocês ali falando que cobra uma conta muito cara de todos nós, e o custo aí dessa conta é a nossa paz, né? E as relações e a nossa saúde, nosso equilíbrio emocional, nossa saúde mental tem uma tendência a ficar prejudicada à medida que essas ferramentas não estão bem desenvolvidas, né? Então hoje, nesse encontro aqui, no nosso próximo, eu estou realmente animado de ter essa conversa com vocês aqui agora, já com essa base, porque eu quero trazer ferramentas, sugestões, orientações concretas, né, para a gente, e que sejam bem aplicáveis, né, para a gente realmente estabelecer relações mais sólidas, mais saudáveis, mais leves, né, relacionamentos que façam mais sentido para a gente, estabelecer relações de trabalho mais consistentes, menos culpabilização nossa e de outras pessoas, assumir o protagonismo um pouco maior da nossa vida, diminuir as projeções, aqueles detalhes que eu falei para vocês, de repente explicar situações que não estão do jeito que a gente gostaria, colocando outros responsáveis por isso. Muitas vezes isso existe, como eu falei, mas aí existem situações em que não está ao nosso alcance mudar, em algumas situações não está ao nosso alcance mudar o comportamento de uma outra pessoa, de uma outra situação, e aí cabe a nós, bom, dentro da minha realidade, do meu contexto, o que eu posso fazer para que essa situação seja encarada da melhor maneira possível, dentro do que é possível, para que o desfecho, os desdobramentos aí sejam suavizados, sejam amenizados, e que as coisas não fiquem tão afloradas no sentido perdão, da angústia, da desordem, da complicação, da briga, da fragilidade, né? Então, quero começar de maneira bem concreta, então, colocar esses pontos para vocês. Então, hora que falei ali de vários pontos que caracterizam essa imaturidade, bom, então uma maneira de trazer essa maturidade para a gente é tentar mudar alguns padrões, né, que de repente estão deixando a gente preso aos mesmos resultados, como a gente falou na outra conversa. O detalhe, gente, isso já é uma recomendação, um pedido carinhoso de ordem prática para a gente amadurecer, é que às vezes a gente está preso a esses padrões, seja de uma indisposição, de uma preguiça, de um desânimo, de uma culpabilização do outro, esses exemplos todos que já colocamos aqui, e a hora que a gente de repente detectou até o que não está bem,
a gente às vezes tem uma preguiça da mudança, né? Tem não uma preguiça, mas uma dificuldade às vezes de fazer diferente, né? Agora, é um exercício já próprio da maturidade esse entendimento de que nos colocar na posição que a gente realmente gostaria de estar, uma posição realmente de produtividade, que faça sentido, que eu tenha um comportamento condizente com o que eu acredito, tem um quê de desconforto, né? Desconforto eu digo em relação àquela zona de conforto, né? Então, às vezes eu tenho uma tendência a não estar confortável com o meu cenário atual, mas também, como eu sei que vai ser um pouco exigente mudar isso, às vezes eu vou precisar ter uma conversa serena, às vezes eu vou ter que encarar uma situação difícil, eu vou adiando, eu vou pedalando aquilo ali, ou eu vou atrás das fugas, né? Fugas de todas as ordens, brigas, discussões, projeções, bebida alcoólica, jogo, alguma coisa para dar uma tapeada naquilo ali, né? E não vou na origem. Uma atitude madura de mudança pede, né, um enfrentamento um pouco maior, uma coragem um pouco maior, uma entrega um pouco maior, para que eu realmente tenha uma atitude ativa. E aí volto nas duas palavras que eu citei nos dois primeiros encontros. Uma atitude protagonista e uma atitude responsável para o rumo que eu quero dar para a minha vida e para tudo que está em volta de mim. Porque se eu não tenho uma atitude responsável, eu vou ter essa tendência a adiar, a deixar para lá, a ficar colocando responsabilidade em outras coisas, porque eu sei que vai ter um quê de desconforto para encarar esse processo de mudança, né? Mas a gente só consegue ocupar realmente uma posição mais consistente, que faça mais sentido para a gente, com uma postura ativa, com uma postura de mudança, com uma postura aberta à evolução, aberta por consequência à exposição a algum fator que pode nos provocar um pouquinho mais, estressar um pouquinho mais no primeiro momento, pode doer um pouco mais, pode provocar reações de quem está em volta, né? Então, assim, acho que em alguma live eu já citei isso com vocês. Quantas vezes eu já não ouvi no consultório, os colegas psicólogos os escutam sempre, né? A terapia, o amadurecimento está sendo muito bom para mim, né? Está me ajudando muito. Tem gente que está em volta que não está gostando mais tanto, né? Não é que não está gostando, vai ter que se adaptar, porque uma atitude mais madura, às vezes é menos conivente com situações que não são saudáveis, aceita menos situações que não são de equilíbrio para o casal, para a relação, né? E aí isso gera reação, porque estava todo mundo meio acostumado com aquela zona de conforto, né? Então essa atitude ativa, responsável nesse processo de amadurecimento é fundamental. Eu falei aqui no nosso encontro anterior sobre como é comum aquela situação de não se escutar o que o outro está falando, né? Então a necessidade das pessoas de externar nesse movimento egocêntrico tudo que estão sentindo, tudo que estão pensando, e não há uma abertura para escutar o outro. Então, uma das primeiras recomendações básicas é para a gente estar mais vigilante, né, com esse nosso comportamento. As outras pessoas têm sim muito para agregar, a gente tem sim muito para aprender com as outras pessoas, são vivências diferentes, são outras coisas. O fato de se abrir para escutar um pouco mais o outro certamente vai ajudar ainda numa outra coisa que pessoalmente e socialmente é importante para todos nós, que é o detalhe da empatia, né? De entender um pouco mais a circunstância do outro, o que se passa, ser um pouco mais compreensivo nesse processo. Então exercitar realmente essa coisa da escuta, uma escuta mais ativa, né? Ter abertura para ouvir opiniões diferentes, isso é fundamental para a gente. A gente muitas vezes nesse automático e nessa coisa de achar que algumas coisas são para nos ofender, a gente acaba tendo uma tolerância muito diminuída, né? Então, assim, uma irritabilidade muito grande, parece que pequenas coisas nos irritam muito, nos provocam muito, né? Então, a hora que eu me abro para uma postura mais vigilante, mais ativa de escutar o outro, inclusive a minha tolerância para questões discordantes, para questões diferentes, passa a acontecer de maneira mais serena, mais equilibrada, né?
E por consequência, trabalhar já um outro ponto que eu adiciono aqui, essa flexibilidade, né? De lidar com o diferente, lidar com a discordância, lidar com o que de repente não é tão natural para mim, mas é natural para a pessoa, ela tem um outro tempo, uma outra vivência, uma outra cultura, um outro ritmo, né? Então a gente exercitar, estar vigilante a isso, ser mais flexível, certamente é um comportamento exigente, né? Mas que vai fazer com que a gente se exponha menos a situações de conflito, de objeção, de choque, né? Essa coisa de ser mais paciente, né? Moderar, ponderar um pouco mais as situações, ser aberto ao que é novo, ao que é diferente, né? Isso tudo precisa ser exercitado. A gente não pega um elevador, desce no andar certo e de repente assume essa postura. Mas a gente começa a ficar vigilante para praticar isso e percebe que é benéfico, percebe que nos ajuda, percebe que o desdobramento foi mais leve quando eu tive essa postura mais empática, mais tolerante. E aí, claro que a gente dá um recado para o nosso consciente e para o nosso inconsciente. Opa, esse comportamento foi bom. Esse comportamento, fazendo desse jeito, foi um pouco mais suave, né? E aí tem um dia que eu consigo, tem um dia que eu não consigo, mas eu vou praticando, eu vou exercitando, e isso gradativamente vai ficando mais natural para mim, né? Então isso precisa ser exercitado, por isso que eu usei tanto aí essa palavra de estar vigilante, né? O agir sem pensar, né? Então, assim, aqui um ponto super importante para a gente, tá? Nesse processo de amadurecimento, é um dos pontos centrais aqui do encontro de hoje que eu queria trazer, a gente exercitar, perceber os nossos pensamentos automáticos, né? Então, assim, às vezes na hora, por serem automáticos, a gente não tem esse discernimento, né? Mas fazer uma leitura, quando aconteceu alguma coisa chata, quando eu tive alguma reação que trouxe arrependimento para mim, que me trouxe desconforto, eu fazer uma leitura sobre essa observação do que aconteceu naquela circunstância ali, né? Então, o que desencadeou esse pensamento automático, qual foi esse pensamento automático, essas sensações e reações que a gente tem, seja de raiva, de uma impulsividade, de uma resposta atravessada, a gente tem algumas crenças que todos nós carregamos, que são centrais, que elas muitas vezes acabam determinando essas reações, elas acabam determinando o porquê que determinadas reações vêm no modo automático. Repito, essa explicação aqui é muito importante porque ela ajuda a entender por que a gente acaba nos arrependendo de algumas coisas, por que a gente acaba tendo reações que não gostaríamos de ter, né? Essas crenças que acabam determinando nossas reações, elas são, de maneira geral, distribuídas em três questões que acabam influenciando e determinando essas reações. A primeira é do desvalor, a do desamor e a do desamparo. Então, às vezes uma determinada situação que aconteceu faz eu ter uma percepção de que a pessoa está sendo ingrata comigo, desvalor, né? E isso causa uma revolta, isso é injusto, né? A sensação de não ser reconhecido traz uma sensação de injustiça, e isso me faz reagir. A sensação de desamor, então, uma expectativa que eu coloco muito grande em alguém que eu tenho um vínculo afetivo muito grande, e a pessoa não tem uma reação que eu gostaria que ela tivesse, ou eu me decepciono com ela, eu tenho uma frustração muito grande com essa pessoa, isso, evidentemente, provoca uma reação e um pensamento automático em mim. E o último, de desamparo, então uma situação, por exemplo, também que eu gostaria de ser assistido, né? Ou não assistir alguém como deveria, da maneira que acredito, e isso provoca também pensamento automático. Reconhecer essas crenças e meditar, trabalhar um pouco mais sobre elas, se necessário, em terapia, mas é uma meditação individual que todos nós temos condições de fazer, ajuda a me fortalecer para que esses pensamentos automáticos não aconteçam
com a mesma frequência e com a mesma intensidade. O que eu quero dizer com isso? Então, à medida que eu faço aquela reflexão que nós fizemos antes sobre gratidão, né? Então, bom, eu penso profundamente sobre isso, de que o que tem determinado as minhas ações não é obrigatoriamente o reconhecimento do outro, é a maneira que eu acredito que as coisas têm que ser, é a maneira que eu acho realmente que as coisas deveriam ser feitas. Então, gratidão. Ou aquele outro ponto que conversamos também, que é super importante, que eu sei que vocês se identificam, que é o detalhe de colocar amor no que se faz, né? Então, não fazer só o que se ama, colocar amor no que se faz. À medida que eu começo a exercitar esses comportamentos e refletir sobre esses pontos, eu consigo, aos poucos, começar a não ficar tão refém desses pensamentos automáticos, porque à medida que eu trabalhei uma determinada crença, estou um pouco mais maduro sobre ela, não estou tão preso à questão do desamor, desvalor, desamparo, eu amadureci um pouco essas questões, aí finalmente eu não fico tão refém desse pensamento automático. Porque se é um pouco mais natural para mim a questão da gratidão, em que eu faço alguma coisa porque eu realmente penso que aquilo precisa ser feito, porque realmente acredito que aquela é a maneira que me faz dormir com a consciência mais tranquila, receber o reconhecimento do outro é uma coisa boa, é uma coisa legal, mas não é uma coisa capaz de determinar a minha paz, porque eu já entendi e já assimilei essa crença de que esse reconhecimento, essa devolutiva pode vir ou não. Vocês entenderam? Então é muito importante esse ponto aqui de trabalhar essas crenças, né? E claro que a gente vai ter oportunidades aí para passar material para vocês, para leitura, novos vídeos, novas coisas, porque cada crença dessa também, como eu sempre digo, dá para fazer uma live inteira, né? Mas se eu consigo me fortalecer nessas crenças centrais de desvalor, desamor, desamparo, e são elas que determinam os nossos pensamentos automáticos, eu estou indo na origem do que faz eu ter pensamentos automáticos que mais me fazem sofrer. E aí, por consequência, eu começo a ter um pouco mais de controle para não ficar tão refém desses pensamentos automáticos. Então isso aqui é muito importante. E aí, claro, os pensamentos... Então, é uma sugestão aqui profunda para conseguir controlar um pouco mais pensamentos automáticos, que, em teoria, nem estariam no nosso controle, como às vezes é dito, mas veja que tem como, só que a gente precisa ir numa questão mais central, né? Mais estrutural, até mais filosófica de compreensão disso tudo, né? E aí, claro, mas aí eles acontecem, a gente tem nossas reações e sentimentos. E a partir deles, a gente é capaz de modular um pouco melhor o que vem na sequência. Então, às vezes, ainda assim, é difícil também nós nos tornarmos monges, né? Essa pessoa que tem essa tranquilidade o tempo todo. Mas, então, às vezes, pode ser que ainda assim, trabalhando essas questões centrais, eu tenha uma reação que não gostaria de ter ou algo me incomoda muito. E aí entra um segundo momento que deve ser exercitado, que são as reações que vêm após o pensamento automático. Então eu tive a reação de revolta, de raiva, de sensação de ingratidão, isso me incomodou, vou pensar um pouco sobre isso, né? Só que os desdobramentos que vêm em seguida, eu tenho capacidade e possibilidade de amadurecer para que eu não fique refém de que essas reações sejam também instintivas. Então eu exercitar a capacidade de ponderar, de respirar, de responder só num outro momento, a escutar o ponto do outro, a tolerância. Então, a gente conversou agora há pouco sobre ir na origem para que o pensamento automático não aconteça, e quando ele ainda assim acontecer, a gente, através de outras ferramentas que eu vou seguir colocando aqui, como eu me comportar para eu não ficar refém desses desdobramentos que vêm em seguida, né? Então, às vezes, a gente ter uma sensação de revolta pode acontecer, mas à medida que eu alimento esse pensamento com um plano de dar o troco, de uma resposta ríspida, de
arquitetar alguma coisa em resposta, opa, aí eu estou alimentando uma negatividade, um peso que vai trazer consequências ainda mais delicadas para aquela história. Então, esse é mais um ponto que a gente tem a oportunidade do break, né, do freio, de ponderar, para que a gente tenha uma atitude, uma ação mais consistente, repito aqui, como sempre falo, com que a gente realmente acredita, né, para não ficar refém de um comportamento, ação e reação. A necessidade, a gente comentou aqui, de agradar os outros, né? Eu comentei isso para vocês já. Então, essa busca sempre de uma aprovação, isso precisa ser exercitado, né? Porque eu gosto de falar sempre para vocês que às vezes a gente espera aprovação até de pessoas que a gente não tem esse vínculo todo, né? Então, uma aprovação de um colega de trabalho, alguma coisa em rede social, um like num post, num vídeo, um vizinho, a gente se incomoda porque a pessoa falou bem, falou mal. Agora, eu sempre gosto de falar para vocês que as pessoas vão sempre comentar, né? Se a gente faz a escolha A, vai ter gente que vai ver alguma negatividade nisso. Se a gente faz a escolha B, vai ter alguém que vai ver defeitos nisso, né? Então, se os nossos comportamentos também são muito balizados na opinião, no elogio dos outros, a gente fica muito vulnerável, porque sempre vai ter alguém para comentar, né? Então, se ele fez um exemplo bobinho, né? Se ele fez gravou aqui a maratona de camiseta. Meu Deus, mas ele não se vestiu adequadamente, uma camiseta para falar de amadurecimento. Se grava a maratona do amadurecimento de camisa. Pô, mas num jardim a camisa combina, não combina? Veja, eu não estou entrando no mérito da questão. Mas as diversas leituras sempre são possíveis, né? E se a gente fica refém disso, a gente está fragilizado. Uma outra reflexão que eu gosto muito e acho fundamental aqui nesse processo de amadurecimento é aquela ideia que já conversei um pouquinho com vocês, de o exercício de responsabilidade de se colocar no agora, né? Aquela ideia que o que a gente tem de concreto, o que a gente tem de palpável nesse momento é o agora. Isso nos ajuda a amadurecer, a gente tem que estar vigilante para praticar isso. O exemplo que eu sempre dou, que ilustra muito bem, né? O que nós temos agora, né? Eu tenho a gravação desse vídeo. Se a minha cabeça está em outras coisas que eu tenho que fazer, em outros compromissos, em contas que eu tenho que pagar, em outras coisas que eu tenho para fazer, vai sair o vídeo aqui? Vai. O vídeo não vai deixar de sair, não. Só que a minha concentração, o meu foco, a minha capacidade de entregar o meu melhor não vai estar totalmente colocada aqui, porque eu estou aqui pensando no que eu tenho para falar, a minha cabeça também está meio em outros locais. A ansiedade, esse automático, essa frustração com a nossa posição atual alimentam muito isso. O que você tem de concreto agora, né? Você está assistindo esse vídeo. Então, se você desenvolve um pouco mais essa percepção de que o que você tem de concreto é o agora, o que eu sugiro e acho que você já está fazendo? Bom, deixa eu tentar absorver o que de melhor ele pode me passar nesse vídeo aqui. O que de mais produtivo eu posso tirar nessa maratona que nós estamos percorrendo junto aqui. O que de útil eu posso tirar. Porque senão eu posso assistir o vídeo, mas meio escutando outras coisas, falando outras coisas, pensando em outros problemas, distraído com uma coisa ou outra. Eu vou ter assistido o vídeo, vai ter corrido o tempo de vídeo aqui? Vai ter corrido. Mas eu vou estar com a sensação, eu vou ter realmente tirado tudo que eu poderia ter tirado daquilo ali? Provavelmente não, né? Isso é o exemplo do que nós estamos fazendo agora para que fique concreto para vocês, mas vale para tudo. Vale para o momento que eu estou brincando com meu filho na sala, mas meio que espiando o WhatsApp. Vale para o momento que eu deveria concluir legal um projeto lá do trabalho, mas estou apagando incêndio de outras coisas. Vale para o momento que eu podia estar desfrutando melhor de um jantar, mas estou colocando atenção em outras coisas. Então, esse nos colocar no agora nos põe, lógico, numa atitude evidente, muito mais presente e muito mais profunda, à medida que eu começo a vivenciar aquela situação, vou repetir de propósito, com mais profundidade, com mais presença. E, por consequência evidente, esse é um comportamento mais maduro. A questão dos erros, né? Então, é próprio de fases imaturas e também de fases maduras, lógico, a gente tem nossos erros, os nossos equívocos, né?
E aí eu sempre ressalto com vocês aquela questão assim, que a gente vem muito a sensação de culpa, né? Então eu deveria ter feito de uma outra maneira, por que eu não tomei uma outra decisão, por que eu não fiz uma outra escolha, por que eu não falei aquilo naquela hora, né? Agora, o que eu gosto sempre de falar para vocês é que é muito fácil, às vezes, a gente julgar uma situação, repensar uma situação, depois que o desdobramento já aconteceu, né? Então, eu devia ter feito de uma outra maneira naquela época, mas era um outro contexto, era uma outra fase, a minha maturidade naquele momento era outra, existia o calor das circunstâncias, e às vezes no calor das circunstâncias a gente ainda não amadureceu essa capacidade e serenidade de pensar e ponderar para dar a resposta que gostaria. Então, assim, a gente coloca um peso muito grande nos ombros quando a gente avalia questões anteriores com a ótica de agora e alimenta uma ideia de culpa por isso. Porque naquele momento a gente fez o que deu para fazer, a gente entregou o que dava para entregar. Com o olhar de hoje, vejo que faria diferente? Claro, isso é super comum, acontece com todos nós. Mas aquele era um outro momento, era uma outra circunstância. Então, essa coisa da culpa, do remorso, isso a gente precisa ter essa delicadeza, porque senão a gente fica cutucando essa ferida, martelando, nos culpando, né? E com essa ideia de que poderia, deveria ter feito de uma maneira diferente, né? Só que aquilo aconteceu num contexto muito específico. Gente, eu quero reforçar com vocês essa ideia de que eu falei aqui da culpa, e aí vem uma outra reflexão junto com isso. A ideia de um processo de amadurecimento não é construir uma evolução em que eu me torne uma pessoa sem limitações, sem dificuldades, uma pessoa blindada que nada sofre. Não é isso que é amadurecimento, né? O que a gente devemos tentar nos propor a fazer é a ideia de que, apesar das minhas limitações, e eu estou aberto a melhorar as que estiverem ao meu alcance, né? Evoluir, amadurecer, me desenvolver dentro das minhas limitações, mesmo com as minhas limitações, eu me fortalecer para que eu não fique tão vulnerável, para que eu não fique tão suscetível, né? Então, buscar as minhas soluções, buscar o meu desenvolvimento, buscar melhorar as minhas relações e os meus posicionamentos dentro da minha realidade, dentro das minhas limitações. Não me colocar exatamente como um refém de um cenário, porque é o que eu falei, às vezes teve situações que nos colocaram na posição que nós estamos, que nós nem tínhamos esse controle todo. Tá, e o que eu vou fazer disso? E o que eu vou fazer diante disso? Esse é o grande pedido de reflexão da conversa de hoje. Aquele ponto das nossas crenças centrais que determinam os nossos pensamentos automáticos, essa reflexão sobre tudo isso é muito importante. Desamparo, desamor, desvalor. Trabalhar um pouco melhor sobre isso. Onde eu estou colocando expectativas, um olhar, um peso muito grande sobre o ombro dos outros, às vezes até sobre o nosso, esperando reações que às vezes podem acontecer, não podem acontecer, mas no final das contas é sempre sobre a gente. Sempre sobre a gente, não de uma maneira egoísta, sempre sobre a gente, sobre como eu vou lidar com isso, como eu vou reagir com isso. E aí, apesar disso, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou escolher disso? Essa é o grande pedido de reflexão, né? Tem vários pontos aí para a gente destrinchar, para a gente falar com mais profundidade, para eu dar mais orientações como essa das crenças centrais. Nós vamos fazer isso, eu vou entrar amanhã com vocês ao vivo, né? E aí eu sempre gosto ainda mais, porque ali tem os comentários, tem a interação com todos vocês. E aí, claro que vou abrir um tempo, um final, assim, nessa maratona aqui especificamente. Eu acho esse momento fundamental de abrir ali para perguntas, para escutar os depoimentos, para ver o que fez sentido para vocês aqui em toda essa coisa que nós fomos trocando aqui.
falando de amadurecimento, falando do que faz sentido, falando de paz de espírito, falando de buscar o que realmente faz sentido pra gente, falando de diminuir situações nas quais a gente acaba nos sabotando. Então tem comportamentos que eu sei que eu precisaria mudar, que eu sei que eles não são saudáveis para mim, mas fico preso àquilo ali, ou coisas que eu sei que eu precisaria colocar em prática, né? E não consigo colocar em prática, coisas que eu precisaria parar de fazer e não consigo parar de fazer. Então a gente trabalhou tantos pontos importantes aqui, né? Temos muitos outros para construir juntos, mas eu estou feliz com esses primeiros 3/4 aqui dessa maratona nossa. E não só 3/4, a gente tem muito para escrever juntos ainda, mas estou realmente feliz com esse conteúdo aqui que já consegui compilar um pouco para trazer para vocês. Amanhã eu entro então ao vivo e aí vou trazer mais ferramentas ainda nesse processo de amadurecimento. Quero trazer, tem alguns pontos que eu deixei separado, claro, para conversar com vocês no ao vivo ali. E ao final vamos abrir para um momento de perguntas, aquela troca boa, aí vamos ter aquela oportunidade de fazer aquele print que eu sempre gosto de fazer com vocês. Então obrigado aí por essa terceira parte. Dividam aí esse link, esse conteúdo com as pessoas que podem se beneficiar disso. E vamos seguir juntos aí na nossa caminhada, maratona do amadurecimento. Até amanhã, gente. Um abraço.